Eu tenho aqui a representação da molécula do cloro, Cl2. É muito comum representar-se o cloro pela cor verde na química, porque a substância cloro, formada por moléculas Cl2, ela tem a cor verde na temperatura ambiente, ela é gasosa e é um gás verde. Por outro lado, eu te apresento o metano. Em preto, eu represento átomos de carbono. É muito interessante que fique claro para você que o carbono, quando só faz ligações simples, ele tem esse aspecto de um tetraedro. O que eu quero mostrar para você nesta aula é o ataque do cloro ao metano. Como é que isso ocorre? Olha só. Metano, cadeia aberta, saturada, porque não tem ligações simples entre carbonos, nem teria como. Homogênea, porque não há um átomo diferente de carbono entre dois carbonos. E, inclusive, uma molécula normal, não há ramificações aqui. Eu tenho aqui um exemplo de hidrocarboneto, né? Os hidrocarbonetos são um vasto grupo de substâncias. Nos hidrocarbonetos, nós encontramos hidrocarbonetos que só têm ligações simples nos seus carbonos, e esses caras, eles são os alcanos. O metano é o exemplo mais simples de alcano na natureza. Os alcanos sofrem uma reação muito típica deles. É a reação de substituição. Agora entenda por quê. Existe uma reação onde há a quebra da ligação dupla e a entrada do atacante, um de cada lado daqueles carbonos onde foi quebrada a ligação. Isso é a reação de adição que você encontra no canal do YouTube. Muitas aulas você encontra na playlist Reação de Adição. Por que às vezes, a reação que ocorre é a reação de substituição? Porque, às vezes, não há aquele ponto de ataque para que seja feita a reação de adição. Aquele ponto de ataque que nós chamamos de ligação π, aquela ligação que é mais exposta. Quando você só tem ligações do tipo sigma, você não tem escolha. É necessário quebrar a ligação sigma. A ligação sigma é a primeira ligação que é feita entre dois átomos. E, portanto, ela fica no eixo dos átomos, ligando o centro dos átomos. Essa é uma ligação muito difícil de ser quebrada. Quando você faz, então, reação com um alcano, você tem que quebrar a ligação do tipo ligação sigma, que é mais difícil e exige, então, de você que no meio reacional você tenha altas pressão e temperatura. Esse conjunto. Olha só. Uma molécula de cloro atacando uma molécula de metano. Quero te lembrar que jamais no mundo da química as coisas ocorrem assim. Nunca uma molécula atacando uma molécula. Sempre no mundo da química nós temos quantidades absurdas de moléculas de cada lado. Vamos fazer o ataque? Vamos juntos? O cloro chega, não encontra um momento fácil aqui para ele. Ele não encontra um ponto de ataque. Daquele mais simples, a ligação π, ele não encontra. Então, para ele, tanto faz qualquer uma das ligações, são equivalentes.
Tanto faz a ligação que ele vai atacar, não há nem sequer um impedimento estérico. Não há uma ligação que esteja mais fácil de ser atacada do que outra. Então ele vai em cima da primeira. Quando ele ataca, ele precisa atacar de maneira que as moléculas sejam chocadas, que as moléculas têm que se bater com a energia necessária. É a chamada colisão efetiva. Se ocorrer o choque na direção que deve ser e com a energia necessária, então você tem a quebra daquela ligação. E na realidade você quebra a ligação do substrato, lembrando que na química orgânica substrato é o nome que se dá para a molécula orgânica atacada, e a outra molécula que geralmente é inorgânica, não tem carbono, ela é chamada de reagente. Isso é linguagem de reações orgânicas, porque você sabe que quem reage é reagente. Então aquilo que é chamado de substrato também poderia ser chamado de reagente. Nós fazemos o ataque. E aí, prefiro te mostrar aqui a representação de forma mais solta. Quando ocorre a colisão efetiva. Quero te lembrar que quando ocorre a colisão efetiva, forma-se um intermediário. As moléculas que se batem, elas formam como que uma coisa só. Tá? Um pouco antes, milésimos de segundos antes de ocorrer a quebra das ligações, forma-se aquilo que nós chamamos de complexo ativado. Veja, para chegar nisso, você tem que estar já na energia necessária para que ocorra o início dessa reação, ou seja, a quebra da ligação. Aquela chamada energia de ativação foi atingida. Então, nós temos o complexo ativado. Para você que ainda não tinha entendido o que significa complexo ativado é o intermediário que se forma quando você faz uma reação entre duas moléculas. Bem, aí ocorre a quebra da ligação. Vamos lá. Átomos de cloro agora estão separados. Aquela ligação, embora uma ligação sigma, hein? O que é difícil, é quebrado. O hidrogênio se solta. O que acontece? O hidrogênio que se solta, ele vai se encontrar com um dos cloros que se soltaram também, formando o HCl, a substância HCl. Formando, então, essa famosa substância, que é o ácido clorídrico. Você sabe, o ácido clorídrico é formado por moléculas que têm um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. É também comum chamar essa molécula, enquanto ela ainda não está em água, veja essa reação que eu acabo de te mostrar aqui em fase gasosa. Então, quando você forma o HCl em fase gasosa, é muito comum você chamar ele de cloreto de hidrogênio, ao invés de chamá-lo de ácido clorídrico. O motivo disso é o seguinte: você só vai, na realidade, detectar o caráter ácido desse cara quando você joga ele na água, porque aí ocorre a quebra da ligação covalente e aquilo que chamamos de ionização da molécula. Ela é, então, capaz de liberar o H na forma de H+, que, segundo a teoria de Arrhenius, é o que chamamos de um ácido. Bem, o outro átomo de cloro, adivinha? Lógico. Formou-se um intermediário. Formou-se um intermediário CH3. Mas veja, esse cara aqui, ele tem
par de elétrons. Veja, o CH3, ele tem um elétron no seu átomo de carbono, ok? Ele precisa de mais um elétron para que ele seja feliz. Então, o que nós temos aqui é um cara chamado de radical livre. É muito importante que você compreenda que as reações de substituição, elas têm como intermediários os radicais livres. Aqui seria o radical livre metil. Tá? Por isso que na química orgânica, a gente não deve chamar de radical o metil quando ele já está encaixado numa molécula. Que nós erradamente chamamos, né? Muitos livros antigos chamam. Falam que tem a tabela dos radicais orgânicos. Isso está errado. Chama lá de substituinte naquela outra situação. Aqui você chama de radical porque de fato é. O que é um radical? O radical, também conhecido como radical livre, é uma espécie química ávida por elétrons. Uma espécie química que está louca por elétron. Por quê? Veja, ocorreu uma quebra de ligação, onde o carbono ficou com a falta. Veja, ocorreu uma quebra de ligação, onde o carbono ficou com a falta de um elétron. Quando aparece esse átomo de cloro, o que significa esse cara? Ele estava ligado com outro cloro. Ele estava fazendo uma ligação covalente com outro cloro. Quando ocorreu a quebra, foi uma chamada cisão homolítica. Cada um ficou com um elétron da ligação. Isso é uma cisão homolítica. E aqui eu tenho também, então, um radical livre nesse momento. Uma espécie química ávida por elétron. Por quê? Porque está com um elétron desemparelhado, precisando de mais um elétron para que ele seja feliz, para que ele faça a sua ligação. E é por isso que ocorre, então, a junção desses caras, formando a molécula do clorometano, que é um exemplo da função química aleto orgânico. Que é um aleto orgânico, lembrando? Parece um hidrocarboneto. Tinha tudo para ser um hidrocarboneto, mas ele é primo dos hidrocarbonetos. Por quê? Porque ele tem um cara, né, diferente aqui, da família dos halogênios. Então, aqui é o clorometano. Então, como é que você dá nome para um aleto orgânico? Quase do mesmo. Você pensa o seguinte: se fosse um hidrocarboneto, seria o metano. Tá? Então, você chama assim o nome do halogênio, tracinho, metano. E aí fica clorometano. Bom, então a gente viu nessa aula um pouco da reação de substituição. Você viu aqui um exemplo de substituição onde o reagente é o cloro. Esse tipo de substituição é chamada de cloração. E formou-se um aleto orgânico, uma função química muito importante e que você hoje conheceu aqui. Forte abraço e até a próxima aula.